Boa tarde a todos. Desculpe um pouco o atraso, mas alguma coisa não funcionou no computador. Espero que funcione aqui pelo celular. Todos bem-vindos. Tenho certeza que será uma sessão extraordinária sobre Bíblia hebraica, histórias, análises e interpretações. Eu vou chamar cada apresentador. Cada um, por favor, se apresente e já diga o título do seu trabalho, assim poupamos um pouco de tempo, esperando que cada um mantenha o prazo marcado. Sucesso a todos. Boa tarde, Lília Dias Mariano. Bom, eu sou a Lília, eu sou pesquisadora de pós-doutorado aqui do Programa de Letras da USP, e o meu tema é o estupro na Bíblia hebraica. Então, daqui a pouco eu já passo a apresentação, então os colegas podem se apresentar. Os colegas vão se apresentar agora? Ou eu já posso apresentar o tema de... Já pode começar. Então, tá bom, tá bom. Eu vou compartilhar com vocês aqui um pequeno slide, bem rápido mesmo, só para dar uma noção de onde sai essa ideia e para onde ela vai, para a gente não ficar perdido em termos de referencial, né? Eu, eu sou exegeta, formada lá pela Universidade Metodista de São Paulo, já atuo com exegese bíblica há mais de 20 anos, e com temas relacionados a estudos de gênero, né? Minha ênfase maior é em estudos sobre diversidade de gênero, estudos sobre homossexualidade e tal, na Bíblia hebraica. Mas também pego estudos feministas quando é necessário, em função da interseccionalidade dos meus estudos, tá? Então, a problematização que traz à tona essa pesquisa é, primeiro, um problema que a gente tem de ênfase dos estudos exegéticos, que tem sido produzido por mulheres nas últimas, sei lá, 5 décadas, que ficou muito focado no ataque ao patriarcado e acabou esquecendo de falar da experiência das mulheres mesmo no texto bíblico. Também, ontem mesmo foi falar na conferência de abertura sobre o desserviço que a alta crítica fez, né, na interpretação bíblica, os estudos da Bíblia hebraica, principalmente por conta de uma leitura antijudaica. E aqui vale a pena a gente modular essa informação, porque essa leitura antijudaica sempre foi uma leitura de matriz católica e não de matriz protestante. E como eu venho do ambiente protestante, eu acho importante a gente separar, né, os bairros e não confundir uma coisa com a outra. Essa tendência exegética ela vinha, maior parte do tempo, desapropriando o próprio judaísmo da leitura da Bíblia, e essas agendas próprias de estudos feministas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, elas não se adequavam às necessidades dos estudos feministas na Bíblia hebraica, da Bíblia hebraica aqui no continente latino, porque nós temos outras realidades socioculturais. Então, tem mais alguns agravantes do contexto atual. Primeiro, que o referencial teórico e histórico dos estudos feministas sobre Bíblia, produzido pelas teólogas das gerações mais jovens, é muito escasso. Então, existe entre elas muito ativismo, pouco engajamento de cuidado humano e ausência de referencial histórico e teórico. Aí entra na disputa da guerra das narrativas, que a gente já está aí sabendo o que isso provoca. Por conta disso, elas cooptaram pelo silêncio diante dos abusos sexuais que foram embutidos ali às mulheres no ataque do 7 de outubro. Isso, para mim, é uma coisa que não tem nenhuma justificativa, porque mulheres não podem silenciar diante de violência de mulheres, por mais que elas sejam avessas a um determinado grupo étnico. Não dá. É uma questão de humanidade. Então, como a realidade latino-americana ela é gritante sobre violência contra a mulher, os estudos sobre feminicídio, por exemplo, eles têm origem por causa do que aconteceu no México, né? Então, é daqui que surge esse imbróglio, essa questão como um grande problema para ser estudado. Só que a gente tem uma falta de incentivo estrutural. Eu pedi o financiamento dessa pesquisa na FAPESP e ela foi considerada como não prioritária para o financiamento. Então, a estrutura da pesquisa é essa. Primeiro, eu faço um estudo etimológico, semântico dos termos, das expressões de estupro na Bíblia hebraica.
tive que limitar demais, a ideia era escrever um livro de 200 páginas, vou ter que fazer um trabalho de 30, 40 páginas, né? E onde eu só vou dar conta de estudar 3 narrativas, que são essas aqui: o estupro da Dina, da concubina do Levite e da Tamar, filha de Davi. Tem outras sugestões de cenas de estupro na Bíblia que, infelizmente, só vou poder mencionar, né? Vou falar um pouco do estupro como máquina de guerra, tanto na Bíblia hebraica quanto na história, e depois da participação do estupro na identidade judaica. E aqui eu vou ler uma menção do livro do Newton Bonner, Na Alma Imoral, porque ele foi a primeira pessoa que me deu um insight sobre isso, lá em 2008, quando eu tive contato com esse livro, né? E ele fala assim: a mudança para a matrilinearidade ocorreu justamente por conta da invasão romana. Violentas no trato de seus conquistados, as legiões romanas ficaram conhecidas por uma prática comum nas invasões do passado, o estupro. Para o exército romano, o significado simbólico de poder tomar as filhas da nação conquistada era fazer uso dessa nação. A família traída, a usurpação da descendência, os ventres de Israel semeados para outro povo, eram um ataque por demais frontal à sobrevivência. Que esses ventres trouxessem ao mundo os filhos de Roma era mais do que apenas saquear o presente e obliterar o passado de Israel. Era apossar-se do seu futuro. A matrilinearidade trazia a solução legal para o status dessas crianças sem pais de Israel e garantia que elas seriam a continuidade de um povo que não se permitia subjugar. O redentor da continuidade não estava mais dentro da ordem natural do corpo da procriação, mas no plano de uma compreensão simbólica que desobedecia ao correto do passado e com ele rompia, propondo uma nova forma traidora de se perceber a realidade. Então, quando o Newton Bonner mencionou isso aqui, eu fiquei muito mexida, né, por essa parte, porque se a gente negligenciar o estudo do estupro na Bíblia hebraica, a gente está, inclusive, negligenciando algo que modificou a forma do povo judeu se identificar como judeu, que antes era reconhecido judeu como filho de pai judeu. Agora, né, e desde o primeiro século, o judeu é o filho da mãe judia. Então, tudo isso faz muito sentido para a gente aqui. Então, para essa comunicação de hoje, contextualizando, né, o que ela é dentro da pesquisa toda, o que eu trouxe foi a análise etimológica, semântica e semiótica do estupro, tanto no português no latim, quanto na narrativa de Dina, porque a narrativa sobre Tamar eu ainda estou no processo, era a concubina do Levi, embora eu já tenha feito muita coisa sobre ela, eu tenho que trazer para dentro dessa formatação aqui, porque a gente está falando de estudo filológico, então não tem jeito, né? Tem que vir para a pedreira do estudo linguístico. Então, uma das coisas que eu quero destacar aqui é que estudar a expressão estupro, a partir da língua que é preformadora do português, o latim, abranger um sentido muito mais amplo do significado de estupro do que somente o coito forçado. Infelizmente, em português, o sentido ele fica muito limitado ao aspecto físico, fisiológico do ato do estupro. Então, reduz um pouco, porque estupro não é somente o coito em si. E eu gosto de ter estudado isso dentro do latim, porque ele tem 4 grupos de sentidos, né, que falam, inclusive, dos aspectos e das reverberações psicológicas dentro do ato em si. Então, para a língua latina, estupro é desonra, é vergonha, é opróbrio, é atentado ao pudor, é violência, é estupro mesmo, é desonra resultante de estupro. Então, veja que aqui já começam os efeitos e os sinais de que o estupro não é só o ato, mas o que resulta desse ato. São a violência, as relações ilícitas, o adultério também é considerado dentro do latim como um tipo de estupro. Afronta, desonra, vergonha, infâmia, trato carnal criminoso, comércio carnal ilegítimo, mancebia, adultério, incesto. Então, veja que há muitas palavras que, dentro do latim, significam o estupro, estão associadas ao estupro, estão nesse campo semântico, mas que a gente, em português, ignora boa parte delas. Então, levar à força uma mulher, manchar, poluir, estacar, derrancar, corromper os costumes. E na língua portuguesa,
Se você procurar até no Aurélio, que é um grande dicionário de referência, ou outros, né, você vai encontrar esses significados aqui, né? Crime de constrangimento da mulher de qualquer idade ou condição, conjunção carnal por meio da violência ou grave ameaça, coito forçado, violação, ofender, deflorar e desflorar. Atentado contra o pudor, defloramento da virgem, com emprego de violência e violação. Vocês vejam que todas as palavras ligadas aos efeitos emocionais e psicológicos foram abstraídas dos dicionários em português. Então, eles não estão muito presentes lá. E para a gente poder estudar isso na Bíblia Hebraica, o latim nos ajuda mais do que o português. Então, lá em Gênesis 32, nós temos 3 verbos nessa frase, quando diz que o Siquém, eu vou falar portuguesado aqui, conforme a tradição protestante, mas está com a expressão em hebraico, né? Com a transliteração hebraica dos nomes. Então, quando Siquém estupra a Dina, filha de Jacó, o texto diz lá que aqui já é a minha tradução dos termos com base em toda a análise que eu fiz depois. Mas o correto de traduzir é apanhou-a, coabitou e maltratou-a. E aí a gente tem que entender o que é esse apanhar, o que é esse coabitar e o que é esse maltratar. Então, são 3 verbos que participam dessa construção de frase, que é esse verbo, que é o ler, o outro verbo, que é esse daqui, que é o shaker, né? Shaker, que não tem a vogal, então a gente fica aqui sem saber como pronunciar direito, e também esse verbo na A. Então, esses 3 verbos, eles têm uma amplitude de sentido, principalmente esse primeiro, porque ele é o verbo tomar, que ficou traduzido em português como tomar. A questão é que é tomar o quê? Então, depois dessa análise toda, da quantidade, ele aparece 900 e tantas vezes no Primeiro Testamento, o modo como ele está declinado e tudo mais. O que a gente consegue resumir é que, e aí eu faço um diferencial aqui, que é entre você consultar um léxico de origem norte-americana e um léxico europeu, dá um resultado de análise totalmente diferente, né? Porque os léxicos norte-americanos, até por uma questão cultural, eles têm essa tendência, essa inclinação de supervalorizar o conteúdo sexual da expressão e meio que abstrair todo o conteúdo que não é exatamente sexual. Então, apanhar com as mãos é levar alguém embora, levar consigo, tomar alguém ou algo para alguma finalidade específica, receber algo de alguém ou sequestrar e raptar. Curiosamente, o verbo que diz que o Siquém tomou a Dina é o mesmo verbo que diz que Deus tomou o Enoque e levou embora, o Elias tomou embora. Então, você vê que é uma ideia de um sequestro. Então, parece que a Dina foi sequestrada naquele costume do Oriente, né, de ver as moças dando sopa, o cara pegava, sequestrava aquela que ele queria como mulher, tomava ela e depois ia pedir ao pai. Então, dentro da narrativa da Dina, tem todo esse arcabouço de significados embutido que a gente não percebe muito bem. Lília, Acabou, né? Tempo. não, 5 minutos. Tá bom, obrigada. Então, é importante a gente perceber que não necessariamente quando quem toma Dina, ele está sendo violento com ela. Parece que ele está usando de um ritual que era muito comum, tanto que diz o texto que ele ficou apaixonado por ela e queria que o pai pedisse como casamento, mas tem um momento lá que ele deprecia, ele despreza, ele maltrata a Dina. E o que seria esse maltrato? Né? Esse maltrato poderia ser simplesmente oprimir, colocá-la em posição de subjugação, ou seja, o sequestro em si para pegar como esposa não tinha necessariamente um significado de opressão, de humilhação, mas é um verbo usado para mostrar que as pessoas foram submetidas a um ato humilhante. Então, veja que a humilhação da Dina está muito mais ligada ao que foi feito depois do ato sexual do que o ato sexual em si.
Então, como eu não avancei ainda na Tamar e na concubina do Levita, porque ali são outros verbos, né? Eu já vou encerrando por aqui, porque foi isso que eu preparei para hoje. Lá na Tamar vai ter também o agarrar com força, fazer uso de força para agarrar. E na concubina do Levita tem mais coisa ainda embutida. Então, com isso, a gente está conseguindo delinear esse campo semântico das palavras. E eu fiquei muito curiosa que tem uma comunicação aqui para falar do sequestro, né? Eu estou curiosíssima para ver a última. Obrigada. Professora, você está sem som. Está sem som, professora. Muito obrigada, Lília. Agora estão me ouvindo? Sim, Estão me ouvindo? sim. Agora Muito sim. obrigado. Muito interessante. Espero que você receba boas perguntas aí. Quero ver as respostas também. Passamos em seguida ao Diego Raikorotsky, aqui da Universidade de São Paulo. Boa tarde, Diego. Boa apresentação. Boa tarde, professora Nancy, boa tarde a todos. Então, como disse a Nancy, eu sou o Diego Raigorodsky, aluno de doutorado, orientado pela própria professora Nancy, e a minha pesquisa é sobre o que se chama Midrash e Agadá, né, basicamente a literatura da Torá oral. Só um minuto, eu não comecei meu vídeo, desculpe. Pronto, agora acho que vocês estão me vendo. Sim. Então, eu falo basicamente sobre Midrash e Agadá, né, duas formas da Torá oral, e eu faço uma investigação da forma e conteúdo nas histórias chamadas de sábios. Então, eu queria compartilhar com vocês hoje o tema central da minha pesquisa, que é o que se convencionou chamar em hebraico Maaseh Hazal, né? As histórias que narram sobre algum evento dos sábios da tradição rabínica. Via de regra, são pequenos relatos, como minha pesquisa tem mostrado, muitas vezes esquecidos, né, entre as longas discussões legais que você tem no Talmud, no Midrash, mas que é uma pena que sejam esquecidos porque são histórias que carregam uma força literária muito grande e uma força pedagógica surpreendente, eu diria. Então, antes de entrar nos exemplos propriamente ditos, eu separei três exemplos. Eu queria explicar rapidamente como é que essas histórias costumam ser vistas, né? Tanto pela academia quanto pelo mundo rabínico tradicional. Então, essas narrativas por muito tempo, e de certo modo, acho que até hoje, foram vistas como secundárias. Dentro de um judaísmo que é bastante racional, digamos assim, por exemplo, influência de Maimônides, muito legalista, né, preocupado em definir a praxis, a ortodoxia, essas histórias muitas vezes foram vistas como pouco importantes. Então, tanto o olhar acadêmico, mas até mesmo o olhar rabínico, costumam focar muito mais no aspecto legal do judaísmo, né, o que se chama halahá em hebraico. Na academia, em geral, muitas vezes essas histórias midráshicas sobre os sábios eram descartadas como objeto de estudo porque entravam na coisa do mera lenda, né? Ou mero folclore. E talvez assim como você não estude, sei lá, fábulas de Esopo, você também não estuda histórias midráshicas, não é algo muito relevante, né? No meio rabínico, por outro lado, essas histórias são tidas como totalmente reais, totalmente fidedignas, né? Verdadeiras histórias no conceito moderno do termo, como se alguém tivesse narrado a história de um sábio e descrito exatamente o que aconteceu, o que ele fez, o que ele falou, e portanto não é algo que eu tenho que estudar, né? É algo que eu tenho que aprender, eu tenho que saber a história e aceitá-la, né? Então eu diria que justamente nesse ponto de tensão entre as visões tão diferentes da academia e do mundo rabínico que a minha pesquisa se situa, né? O que eu procuro mostrar é que a verdade, como talvez sempre costuma acontecer, está em algum lugar no meio, né? Nem tanto para lá, nem tanto para cá. Esses relatos não são histórias biográficas fatuais, a gente tem várias evidências, né? Se você faz paralelos com o que a gente hoje sabe de história, sociologia, arqueologia, e ao mesmo tempo não são meras ilustrações ou lendas, alguns chamariam lendas piedosas, né? Sobre pessoas pias. Quando a gente analisa essas histórias, e principalmente quando a gente as compara entre si,
a gente começa a ver que elas têm uma estrutura própria, elas têm uma intencionalidade muito clara e elas têm uma sofisticação formal que muitas vezes passou batido. Ou seja, eu defendo em parte que elas são na verdade um gênero literário, autônomo, né? E que de quebra transmite valores, transmite visões de mundo, transmite modelos de conduta dentro do judaísmo. E como tal, elas poderiam ser estudadas então como obras da literatura universal, né? Bom, para entender um pouco isso, agora sim, eu acho que nada melhor do que a gente olhar um pouquinho para os textos, não literalmente, porque não cabe aqui, mas eu queria trazer alguns exemplos, né? E a cada um deles ver mais ou menos como é que funciona essa história, ainda que de maneira breve, repito, por causa da apresentação ser breve, né? Mas a gente vê um pouco da lógica narrativa dessas histórias e da força pedagógica por trás delas. Então, para explicar isso, eu vou começar contando nas minhas palavras, né, parafraseando uma das histórias que eu analiso, que aparece num tratado do Talmud chamado Ta'anit, e que fala de um homem, de um sábio chamado Rabbi Yonah, né, que é o pai do Rabbi Mani. A gente sabe que não tinha sobrenome na época, então você falava fulano, filho desse crânio, né? Rabbi Yonah, pai de Rabbi Mani. E o texto contava mais ou menos o seguinte, que em uma certa época o mundo estava precisando de chuva, havia uma seca muito grande, e quando isso acontecia, o Rabbi Yonah entrava na casa e dizia para a família, pega minha sacola que eu vou comprar grãos na feira com a moeda local, né, que se chamava Zuz. E aí ele saía, se escondia num lugar profundo, se cobria com um saco, a sacola que ele pegava na verdade era para se cobrir, e ele rezava. E a chuva vinha imediatamente depois da reza dele. Quando ele voltava para casa, a família perguntava, e aí, você conseguiu comprar alguma coisa? Não desse jeito assim informal, né? Mas o senhor trouxe algo? E aí ele respondia, agora que a chuva caiu, não precisamos nos preocupar com isso, né? Já existe alívio no mundo. Veja que interessante como em poucas linhas, né? E no texto original isso aqui não tem mais que 5, 6 linhas, o texto cria um universo inteiro. Ele já coloca uma crise coletiva, né? O mundo com uma seca, precisando de chuva, e um dilema íntimo do Rabbi Yonah. Eu diria que essa história traz, na verdade, uma tensão dupla, né? Por fora, a tensão mais óbvia que eu falei, o mundo está em crise, e como em boas histórias, essa tensão tem que ser resolvida ao longo da narrativa, né? Então existe uma seca, existe fome, as pessoas precisam da chuva para viver. Mas existe uma segunda tensão, que é por dentro, uma tensão de outro nível, em que o sábio está vivendo um drama. Por quê? Ele sabe do poder da oração dele, ele sabe do poder miraculoso que ele tem de trazer a chuva. E aí ele vive um dilema, se ele pode ou se ele deve revelar a sua capacidade milagrosa para a família, né, e a sua capacidade de mudar o mundo, ou se ele deve esconder os seus atos. Como diz a história, ele prefere o silêncio, né? Ele entra em casa, finge que vai comprar alimentos na feira e não conta para ninguém que vai rezar. Então, mesmo diante da própria família, ele opta por esse ato e é um gesto de modéstia radical. Ele não quer receber honrarias, ele não quer se gabar do seu poder espiritual, né? Ele quer deixar que a chuva fale por si só, ou que Deus leve o mérito, né, o crédito. Então, quando você vai analisar a forma como o relato é construído textualmente, a gente nota literalmente idas e vindas, né? Verbos repetidos de propósito, paralelismos, nesse caso especificamente entre o ir e o voltar. Ele foi para a feira, ele voltou para casa, ele foi rezar, ele voltou para, né, falar com a família. E tudo vai reforçar essa ideia de tensão, de dois mundos. Então, o enredo simples encarna um dilema ético profundo, eu diria, que a espiritualidade verdadeira se faz em segredo, e é isso que você acaba transmitindo na história, né? Agora, se o primeiro exemplo que eu peguei, se a primeira história fala da relação entre espiritualidade e modéstia, a segunda vai numa outra direção, quase que oposta. Ela vai tratar do encontro entre orgulho, aparência e vai trazer a humildade. Então o segundo exemplo também está no Tratado de Ta'anit, envolve um outro sábio chamado Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Shimon, filho de Elazar, e o texto conta que um dia ele saiu da casa de estudos particularmente feliz, porque ele tinha estudado muita Torá, estava bem alegre com o que ele tinha aprendido, e ele sai montado num jumento, né, bastante orgulhoso pelo que ele estudou, como eu falei, e no caminho ele encontra um homem muito feio. E o homem conhece ele, porque ele é um sábio, cumprimenta ele e fala, Shalom, Rabi, né? Olá, mestre. E o Rabbi Shimon não responde. Na verdade, não só ele não responde, ele fala assim, que coisa horrível. Todos os moradores da cidade onde você vive são feios como você? É assim que o Rabbi Shimon trata o homem, né? E aí o homem retruca para o Rabbi Shimon e fala, por que você não vai para o artesão que me fez e reclama para ele? Fala para ele, olha que vaso feio que você criou, né? Querendo dizer para ele reclamar com Deus.
Aí o Rabi Shimon percebe, com essa resposta que ele tinha pecado, desmonta do animal, se prostra, né, diante do homem feio e começa a pedir perdão. Só que o homem feio não aceita. Então o Rabi vai seguindo atrás dele, né, implorando perdão, até que eles chegam na aldeia do homem. E os moradores da cidade ficam meio surpresos, né, com a cena. Um Rabi, um homem sábio, erudito, indo atrás de um homem comum, pedindo perdão, quase que se prostrando, né? E aí o homem feio explica, ó, o que aconteceu foi isso e isso, eu cumprimentei, ele falou aquilo e tal, e esse aí não é um sábio. Aí ele diz uma frase assim, se este for um Rabi, que não haja muitos como ele em Israel, né? Tem um jogo de palavra aí no hebraico. Se ele for um Rabi, que não irbu muito como eles em Israel. E ele se mostra intransigente, né? Não quer perdoar. Só depois que a comunidade insiste, aí o homem fala, tá, eu perdoo, mas com a condição de que ele não se acostume a agir assim. E aí a história termina com o Rabi Shimon entrando numa outra casa de estudo, né, o Beit Midrash, e ele faz um sermão para os rabinos ali e diz o seguinte, a lição que ele tirou. O ser humano tem que ser flexível como o junco e não rígido como o cedro. Bom, então aqui de novo a gente vê uma narrativa um pouco maior, mas ainda muito curta e concisa, estruturada no que eu chamo de um espelho, né? Eu tenho dois encontros, o homem e o sábio, depois os moradores da cidade e o sábio. Eu tenho duas saudações, o homem com sábio, a cidade com sábio, dois insultos, um público que intervém. E aquele orgulho inicial do sábio se transforma em humildade. Mas, ao mesmo tempo, perceba que no fim, quando ele fala o ser humano tem que ser flexível como o junco, não rígido como o cedro, parece ter uma crítica velada ao homem feio, né? Que não aceitou prontamente o perdão. Talvez seja um ensinamento duplo, para o homem feio e para ele. Também aqui tem uma duplicidade, né? Um dos detalhes mais interessantes é que se você olha a forma construída, o Rabi Shimon parece de propósito inverter a simbologia tradicional. Na Bíblia, o cedro é que geralmente é uma árvore exaltada, né? Como símbolo de força, inclusive o cedro do Líbano, usado para construir o templo. Mas o Rabi Shimon aprende que é o junco, com a sua flexibilidade, que deve ser imitado. Então essas duas histórias já revelam para nós algumas características do Maaseh Hazal. Textos curtos, dramáticos, né? na definição clássica do que é drama na literatura universal, cheios de paralelismo, jogos de linguagem, e que encarnam visões de mundo numa situação concreta. O que eu digo na minha pesquisa é que assim, a moral nesses textos não é pregada em abstrato, né? Não é um sermão feito em público ou num púlpito sobre um tema abstrato. A moral é vivida por personagens, né? Muitas vezes com falhas, com dilemas e com transformações. E indo para os finalmente da minha apresentação, eu peguei duas histórias onde a gente viu literalmente isso, dilemas pessoais, né? Dilemas éticos, mas essas narrativas também lidam com temas maiores, digamos assim. A relação com o poder político, por exemplo. Então o terceiro exemplo é de um sábio chamado Rabi Sheila, que mostra bem isso. O Talmud narra que o Rabi Sheila uma vez viu um judeu que tinha se deitado com uma mulher estrangeira e ele ordenou que esse judeu fosse açoitado. E esse homem que devia ser açoitado foi delatar o Rabi Sheila ao rei, ao governador, acusando o Rabi Sheila de julgar sem autoridade, basicamente de ter um tribunal paralelo, né? Aí o Rabi Sheila é chamado a se explicar e ele diz, olha, ele teve relações com uma jumenta, e é por isso que eu queria açoitá-lo. Quando os governadores pedem para ele testemunhas, o texto fala, né, a história conta que o próprio profeta Elias aparece para testemunhar e fica do lado do Rabi e fala, ó, realmente ele teve uma relação com jumentas, que é algo que seria abominável também para o governo local. Então os oficiais começam a deliberar, né, sobre o caso, sobre o que fazer, e o Rabi Sheila aproveita esse momento de hesitação para elogiar. Olha, você, rei, é muito justo, muito grande, parabéns por reconhecer a justiça, né? E o governante, claro, satisfeito, com o ego ali trabalhado, dá para ele um cajado, para o Rabi Sheila, que é o símbolo do poder judicial, né? O símbolo de poder jurídico. Então, no fim, quando o delator quis delatar de novo o Rabi Sheila, por ter enganado o rei, o Rabi Sheila bate com o cajado na cabeça dele e mata o delator com o próprio cajado que ele recebeu do rei. Então, de novo, esse relato ele é construído com paralelos muito interessantes, paralelos perfeitos, né? Começa com o Rabi Sheila julgando sem autoridade e termina com ele legitimado como juiz, recebendo o cedro do rei. Começa com um delator acusando o Rabi, né? E depois sendo ele o acusado na justiça. Ele quer, né, falar do Rabi, mas é ele que é acusado. O delator tenta matar o sábio, né, ao entregá-lo ao rei, falando que ele julgava sem poder, e termina com o próprio delator morto. Então, é um exemplo claro de como que os sábios usam uma narrativa, de novo, dramática,
e, em alguns casos, talvez até uma certa ironia, para refletir sobre a sua posição diante, nesse caso, do poder estrangeiro. O que esses exemplos mostram é que a gente está, como eu falei, diante de um gênero literário, com um estatuto próprio. Essas histórias não são registros históricos, mas também não são só parábolas, percebe? São dramas narrativos, né? Cuidadosamente compostos, que encenam ali uma tensão ética, teológica ou social. Então, na minha tese, o que eu proponho basicamente é que se faça uma leitura literária com uma sensibilidade religiosa, né? Nem reduzir os textos a uma ficção didática, como em geral se fez na crítica acadêmica, nem tratá-los só como fatos, como tende a leitura apologética. Mas, em vez disso, compreendê-los como narrativas simbólicas, em que a forma e o conteúdo se entrelaçam para dar uma cosmovisão rabínica. Né? Então, nesse sentido, eu diria que a gente pode falar que a gente está verdadeiramente diante de uma criação literária, artística, dos sábios, né, dos rabinos, da época da Mishnah em diante. Só E que... não, 5 minutos? não, menos, tá? Tá bom, vou encerrar. Só para terminar, dizendo que quando eu falo dessa criação artística literária dos sábios, não se deve pensar que se trata de uma criação preocupada com estética pela estética, né? Não no sentido arte como nós temos talvez modernamente, não a arte pela arte, né? Mas uma produção literária interessada pela estética, mas também transmitir valores morais e uma cosmovisão. Muito obrigado pela audiência e pela paciência de todos. Professora, ainda está fechado o som. Agora abriu, sim. Sim, sim. Obrigada. Obrigada, Diego. Muito interessante, apesar de eu conhecer o seu trabalho, mas acho que desperta bastante a curiosidade do pessoal. Vamos agora para Elton da Silva Santana. Boa apresentação, Elton. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Sim, perfeitamente. Perfeito. Obrigado. Então, vou tentar compartilhar aqui com vocês. Penso que vocês estão vendo a tela, né? Sim, já está em modo cheio. Perfeito. Obrigado. Então, eu vou fazer a minha apresentação é baseado na minha dissertação de mestrado que eu concluí em 2023 pela PUC de São Paulo, tá? Mas não tinha apresentado ainda esta parte, né, em nenhum congresso, né? Então, o tema aí, a proibição de raptar alguém, no Código Deuteronômico, né, uma análise exegética de Deuteronômio 24:7. Né? Então, a ideia aqui é ilustrar uma situação atual, uma situação que a Bíblia nos apresenta, né, que é a questão do tráfico de pessoas, no caso, a imagem, né, se trata de uma mulher. Tá? Então, a investigação que apresentamos se propõe a estudar uma das várias formulações jurídicas contidas na Torá, no nosso caso, Deuteronômio 24:7, como eu já disse, que aparentemente visa a questão do tráfico humano e ao processo da escravização de pessoas raptadas. Trata-se de leis compostas no decorrer do primeiro milênio, antes da Era Comum, no âmbito do Israel bíblico. Segundo a narrativa bíblica, são anunciadas por Moisés como mandamentos de Deus. Embora sejam milenares, tais formulações jurídicas, originalmente configuradas em hebraico, continuam a ser acolhidas por judeus e cristãos como palavra de Deus. Além disso, junto à obra literária do Pentateuco ou da Torá,
tornaram-se um patrimônio cultural da humanidade, sobretudo em vista dos princípios éticos e, portanto, dos modelos de comportamento nelas defendidos. As questões do tráfico humano e da escravização de pessoas continuam a ser extremamente atuais e a afligirem a humanidade como um todo. Milhões de pessoas são traficadas em todo o mundo, sobretudo mulheres, e para fins do mercado sexual. Além do mais, bilhões de dólares são movimentados anualmente por esta rede de tráfico. O crime do tráfico humano se encontra definido no Protocolo para Prevenir, Suprimir e Punir o Tráfico de Pessoas, especialmente mulheres e crianças, no assim chamado Protocolo de Palermo da Organização das Nações Unidas, a ONU. Tá? O texto ele entrou em vigor em 29 de setembro de 2003, tá? Embora tenha sido assinado por apenas 147 estados até o momento. Segue a definição do Protocolo de Palermo sobre o tráfico humano, né, onde diz que o tráfico humano seria o recrutamento, o transporte, a transferência, abrigo ou recebimento de pessoas por meio de ameaça ou o uso da força ou outras formas de coerção, de rapto, de fraude, de engano, do abuso de poder ou de uma posição de vulnerabilidade, ou de dar ou receber pagamentos ou benefícios para obter o consentimento para uma pessoa ter controle sobre outra pessoa, para o propósito da exploração. Percebe-se, portanto, que o tráfico humano visa, sobretudo, a escravização, ou seja, ao processo de levar uma pessoa livre a trabalhos forçados. Com isso, imediatamente são feridos os direitos humanos, uma vez que, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, conforme o artigo 1º. O artigo 3º diz que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Já o artigo 4º da Declaração afirma que ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. Seja ainda mencionado que, entre as diversas finalidades causadoras do tráfico humano no mundo, a exploração do outro como mera mercadoria e ou objeto de uso, como no caso que a gente já apontou, a prostituição e o consumo de material pornográfico, ganharam uma relevância ímpar. Desse modo, vimos como muito oportuno esta pesquisa e a contribuição que a Torá seguramente poderá dar para esse tipo de problemática. Pela segunda vez, na Torá, o legislador israelita acolhe o rapto de alguém, descrito primeiro no Código da Aliança, conforme está a tradição proposta por nós aqui. Quem rapta um homem quem rapta um homem, quer o venda, quer seja encontrado em sua mão, certamente morrerá. Então, essa é a primeira vez que aparece um texto legislativo de forma clara sobre essa questão do rapto, tá? No qual está dentro do contexto do Código da Aliança. Mas no nosso caso aqui, a segunda vez aparece no código, aquilo que a gente chama de Código Deuteronômico, né? Que é o Código Deuteronômico está situado entre Deuteronômio 12 até o 26, exatamente em 24:7, tá? Onde nós traduzimos, acolhemos a tradução: se for encontrado um homem raptor de alguém, dos irmãos dele, dentre os filhos de Israel, quer o tenha maltratado, quer o tenha vendido, esse raptor morrerá. Eliminarás, pois, o mal de teu meio. O que une as duas formulações jurídicas é, no primeiro momento, o vocabulário empregado na descrição do delito. Nos dois casos, observem as raízes verbais raptar, né? Ganab ou goneb, como que está
no Deuteronômio. E vender. Tá? Ao mesmo tempo, as duas formulações jurídicas, em Êxodo 21:16, Deuteronômio 24:7, não são simplesmente idênticas. Existem elementos diferentes. No caso, a lei deuteronômica é mais extensa. Enquanto Êxodo 21:16 trabalha com 7 palavras, a formulação jurídica em Deuteronômio 24:7 apresenta 17 palavras. Isso talvez corresponda à circunstância de que, quando ocorrem reformas jurídicas, leis mais antigas, ao serem reconfiguradas e adaptadas a novas realidades, em geral, aumentam em volume. Talvez seja por isso que Deuteronômio 24:7, ao dedicar-se outra vez ao crime tratado em Êxodo 21:16, é mais abrangente. Em todo caso, com o crescimento, novos elementos entram na lei. Né? No caso, neste aqui, né, foca-se sobretudo a questão da punição ao raptor. Por isso faz sentido que esta pesquisa se dedicou, no caso já concluída, ao estudo próprio da lei deuteronômica, abrindo esse espaço para a investigação dela. Afinal, Deuteronômio 24:7 não diz simplesmente a mesma coisa do que pode ser lido em Êxodo 21, como já dissemos. Pelo contrário, ao dedicar-se ao mesmo crime, o legislador israelita o faz de forma mais detalhada. Assim, procuramos esmiuçar essa perícope, a fim de compreender o que ela nos diz exatamente sobre o tráfico humano. Para isso, foi necessário, além da análise exegética do excerto, uma adequada crítica textual, uma vez que o texto apresenta pequenas diferenças conforme os manuscritos a respeito, além do levantamento bibliográfico que fizemos. Né? Então, a presente pesquisa foi organizada originalmente de acordo com as duas formulações jurídicas que foram investigadas, Êxodo 21:16 e Deuteronômio 24:7, mas aqui foi apresentada apenas a segunda, isto é, Deuteronômio 24:7. Ao final, em forma de considerações finais, volta-se a promover um diálogo, isso eu fiz nas considerações finais da minha dissertação, está disponível no banco de tese e dissertações da PUC de São Paulo, né? Onde lá eu procuro promover um diálogo entre o que é pensado nessa literatura religiosa e o que na atualidade é refletido sobre o tráfico humano. Sempre existe a expectativa de que sabedorias antigas possam enriquecer os debates importantes nos dias de hoje, porque, a meu ver, a Bíblia, como literatura, além de texto sagrado para cristãos e judeus, tem sim que ser estudado e trabalhado, né, como literatura universal da humanidade. Então, aqui é um pouco das referências, né, dos textos que eu me apoiei para fazer a pesquisa especificamente aqui na parte do Deuteronômio. Então, é isso, gente. Ah, obrigado, Diego. Faltou ali uma, eu acabei fazendo isso hoje, essa questão, e eu fiz o Ctrl+C, Ctrl+V e não vi o espaço. Obrigado. Professora, está fechado o som ainda?
Professora Nancy, você escuta a gente? O áudio dela está desligado. Tá Ela fechado está. ainda, né, Andy? Você não consegue abrir, Andy? Eu acho que Ah, ela deu para desativar, não, porque às vezes o celular, você clica e ele não desativa o botão. não, não. Ela precisa desativar. Deixa eu ver. Professor, ainda não dá para ouvir. Quer que a próxima pessoa continue já? É o Tiago. Vamos continuar então? É, Tiago, Olá, todos me escutam? sim, Tiago. sim. Ok, então vou compartilhar aqui minha tela e a gente começa. Vamos compartilhar. E aí, vocês não estranhem, mas eu estou olhando para o lado aqui, só porque eu estou com uma outra tela para poder acompanhar a apresentação também. Então vamos lá, vamos ver aqui. Por favor, só me deem um feedback se está aparecendo aí para vocês ou não ainda. Está carregando, Tiago. Pronto. Agora apareceu. Ótimo, muito bem. Então vamos lá começar. Deixa eu começar o cronômetro aqui. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Obrigado a todos pela presença. E eu queria agradecer a organização do evento, todo mundo, e principalmente a SEG, né? Porque eu sou um bolsista da SEG, então a minha pesquisa está sendo possibilitada pela atuação da associação. Então, muito obrigado mesmo. Mas então vamos lá, vamos falar sobre a pesquisa. E como está aí o título, né? A minha pesquisa tem a ver com o diálogo como dispositivo narrativo da Bíblia hebraica, né? Então, somente um sumário aqui do que é que eu vou falar, né? Vou falar um pouquinho sobre a pesquisa e qual o problema que eu quero trazer para vocês. O diálogo como ferramenta de análise desse problema, que é basicamente o que a minha pesquisa faz, alguns resultados preliminares dessa pesquisa, que é a poética do diálogo, e os próximos passos para a gente continuar essa pesquisa. Então, qual que é o problema, né? Qual que é a pesquisa? O título do meu projeto de mestrado, né? Acho que eu não comentei, eu sou aluno de mestrado, é esse. O diálogo como dispositivo narrativo da Bíblia hebraica. Jacó, Raquel e Lia entre o narrador e o discurso direto. E aqui já aparece qual que é a problemática central da minha pesquisa, que tem a ver com essas duas instâncias narrativas, o narrador e o discurso direto. Então, a minha pesquisa ela se insere dentro desse campo de estudos maior, que é a narratologia, a crítica literária. Nesse sentido, eu acho que se aproxima até bastante da forma como Diego, desculpa, trouxe a pesquisa dele, eu gostei bastante. E a minha pesquisa se insere nesse campo, né, de investigar as formas literárias, como que elas se dão, mas eu dou um enfoque maior na Bíblia hebraica, né? E a pergunta central que norteia a minha pesquisa é esse último ponto, né? Haveria, então, uma tensão entre o que o narrador nos permite conhecer sobre uma personagem e o que umas personagens apresentam sobre si mesmas em discurso direto, né? Então, é essa espécie de tensão, será que existe? A minha pesquisa é investigar isso através do diálogo, tudo bem? Então, o diálogo é a ferramenta de análise que a gente vai fazer. E por que o diálogo, né? Por que não o narrador, por exemplo? Eu já vou comentar isso, mas antes, deixa só eu comentar uma coisa. Aqui está cheio de texto, mas eu vou dar uma resumida, né? Até pelo tempo, mas a ideia é que o diálogo, dentro dos estudos bíblicos, dentro da narrativa bíblica, ele já foi percebido como uma instância narrativa muito importante, né? Primordial, assim. E aqui, se vocês prestarem atenção
nessas citações, principalmente na data e em quem está citando, né? São autores, são pesquisadores daquilo que ficou conhecido como a primeira geração dos pesquisadores, sobretudo norte-americanos e alguns israelenses, que trouxeram à tona essa ideia de volta, né? Trouxeram à tona essa ideia de estudar a Bíblia enquanto literatura, principalmente do ponto de vista da crítica literária, de levar os aspectos estéticos do texto a sério, né? Ou seja, estudar narrador, estudar personagem, estudar cenário, estudar caracterização, ponto de vista. Então, aqui, já nessa primeira geração, ali na década de 70 e 80, Robert Alter, Adele Berlin, Meir Sternberg, já se percebeu uma importância, uma centralidade do diálogo para o modo como a narrativa bíblica se dá, né? Então, o Jacob Licht, por exemplo, numa obra super importante, ele diz, né, o modo de narração bíblico, ele é, sobretudo, uma ação quebrada em uma sequência de cenas, e aí ele diz ali, né, concentrando a atenção da audiência nos atos e nas palavras faladas, conflitos, enunciados diretos de atos únicos e discurso direto são proeminentes. O Alter também diz, né, que comentando essa coisa da narração cênica, que parece ser o modo de narração bíblico, né, ele diz que existe os narradores se movem em direção ao diálogo, tem uma concentração na relação verbal das personagens, né, a força da linguagem, e essa última fala eu acho que é central, né, aquilo que é significante sobre uma personagem pode ser manifesto no discurso dela, né? Ou então a Adele Berlin, né, que diz, por exemplo, que o discurso, ou a fala, né, a gente pode dizer, o diálogo, além de contribuir para a natureza cênica da narrativa, e aí toca um pouco no que o diálogo falou, no que o Diego falou, né, essa coisa da narração cênica, que também é super importante para a narrativa bíblica, a gente tem o diálogo tendo essa capacidade de comunicar os pontos de vista psicológicos, ideológicos internos das personagens. Por isso um pouco que a gente escolheu o diálogo como modo de investigar essa questão, mas não só isso. E agora vou indo para uma outra parte, né, o estudo dos diálogos, do diálogo nos estudos literários em geral. O que a gente observa, né? E aí eu parti de um estudo bem recente, 2016, dessas duas autoras, e elas diziam o seguinte, né? De modo geral, os modos de discurso indireto têm sido objetos contínuos de debate crítico na crítica literária, eles estão dizendo. Enquanto que as dinâmicas dos modos... Desculpa, aqui era para ser diretos, eu errei. Diretos, incluindo diálogo ficcional, né, discurso direto, têm sido negligenciadas. O diálogo foi considerado uma estratégia narrativa autoevidente, não problemática e, portanto, sem necessidade de clarificação. E aí elas mencionam, né? Essa ideia tem sido revisitada nisso que elas chamam de narratologia pós-clássica. Então, parece que, no âmbito dos estudos literários em geral, tem-se havido uma certa percepção de que os diálogos foram uma dos componentes narrativas mais negligenciados, que se assumiu que diálogo é uma coisa que não tinha muito sobre o qual falar, era só os personagens falando ali, mas na verdade não. Existe toda uma dinâmica e de coisas acontecendo, de procedimentos, de formas de se falar, problemas estéticos que se colocam no diálogo, no uso do diálogo, né? Então, essas autoras elas vão retomar alguns autores clássicos para trazer de volta essa discussão. Então, é por isso também que a gente optou estudar o diálogo, porque parece que dentro do campo dos estudos literários, o diálogo vem ganhando fôlego, e a gente pode unir isso que é uma nova força de pesquisa na narratologia, na crítica literária em geral, com essa ferramenta central da narrativa bíblica, né, que é o diálogo. Então, elas retomam esse autor, Michael Tullan, que é um autor muito bom. Ele propõe essa ideia de diálogo ficcional ou diálogo literário, né? E aí ele chama atenção para algumas coisas. O diálogo ficcional ou literário seria uma versão artificial de uma conversa, e que ela é uma versão moldada por intenções, convenções estéticas. E daí é para isso que a gente tem que olhar quando estuda um diálogo, né? Para esse uso de diálogo enquanto um artifício, né? As autoras depois retomam, né? Como dispositivo narrativo, o diálogo está entre as estratégias usadas para também engajar a audiência. Ou seja, o diálogo é um modo que os escritores utilizam de mexer com a audiência, né? Permitindo que as personagens falem por si mesmas e não que o narrador, enfim, fale pelas personagens.
Então tem um pouco a ver com isso, assim, a nossa pesquisa, né? E aí, essa pesquisa, para tentar responder essa pergunta, se haveria na narrativa bíblica essa tensão, a gente precisa, então, partir desse estudo do diálogo e alguns resultados preliminares, né, que basicamente é o que eu quero apresentar para vocês hoje. Eu posso dizer que a gente já conseguiu, reunindo de leitura própria e de bibliografia especializada, dos críticos, isso que se chama de poética do diálogo, né? Poética como esse nome, que quer dizer a função que algum componente narrativo cumpre no todo da narrativa, né? E aí eu reuni aqui para alguns trechos que eu vou passar rapidinho, mas salientando algumas coisas bem específicas. Então, por exemplo, como primeira função assim que dá para dizer que o diálogo cumpre na narrativa bíblica, a gente pode dizer isso, né? Diálogo é um meio de expressão e de caracterização. E aí eu não vou ler essas narrativas todas que eu trouxe aí, porque não dá tempo, né? Mas eu só chamo a atenção para essas partes coloridas, né? No caso da narrativa de Esaú e Jacó, em Gênesis 25, a gente tem aí, né? Na hora que o Jacó fala, né? Desculpa, que o Esaú fala, né? Alitena min hadom hadom. Essa frase, ela mesmo, né? Na hora que o Esaú fala, essa frase já o caracteriza. Já o caracteriza pelo verbo que ele escolhe utilizar, por essa repetição, hadom hadom, né? Esse vermelho, vermelho, que as traduções dão saltos e piruetas para dar conta de tentar traduzir isso aí. Então, essa caracterização de alguém que não está nem conseguindo falar direito, né? Esse verbo que não é comer, não é lerol, né? É um outro verbo, é outra coisa. Então ele traz outra matiz de caracterização. A gente pode então também olhar para a narrativa de Gênesis 2, né? Desculpa, é Gênesis 3, tá errado ali na coluna da esquerda, Gênesis 3, né? Na hora que Deus pergunta para o homem, né? Como você sabe que vocês estão nus, né? Vocês comeram do fruto, tal, tal, tal. E aí a resposta do Adão, o que ele fala, a forma como ele fala, a forma como a frase é colocada, a disposição sintática, o que ele coloca, o que ele revela, né? A ordem com que ele coloca as palavras na frase, isso tem um efeito estético, um efeito de caracterização dele mesmo, né? Então Deus pergunta se ele comeu, né? Comeste tu, halta? E aí ele diz o seguinte, né? Aisha, a mulher, Asher Natata, né? Imave, né? Que você, Deus, me deu, né? E colocou ao meu lado. E Nali Minhaet, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, se a gente prestar atenção no que Deus pergunta, né? A referência ao pronome pessoal, você comeu? É isso que Deus perguntou. E o que ele responde? Qual é a primeira coisa que ele diz? Aisha, a mulher. Então a resposta dele é uma resposta totalmente evasiva, né? Totalmente se evadindo da culpa, e a gente percebe isso é muito perceptível. Mas o que para mim é interessante é como que isso se manifesta na escolha verbal, como que isso manifesta enquanto procedimento verbal. Então isso é mais um exemplo assim de como que o diálogo aparece como meio de expressão, né? Outra coisa também que dá para a gente dizer é o diálogo como motor do enredo, né? Então, aqui eu vou passar bem rapidinho, mas nessa própria narrativa, né, da serpente e dos humanos no jardim, né, a gente pode entender, essa parte laranja que eu destaquei é basicamente o que acontece no enredo da narrativa, né? Ela viu que a árvore era boa, agradável aos olhos, e daí ela pega o fruto, come, dá para o homem, ele come também. Mas antes dessa ação, existe um diálogo. E nesse diálogo, parece que a gente já vê a ação se desenrolando na própria forma como os discursos se dão. Então, a serpente lança uma fala, e aí eu não vou ter tempo de analisar isso aqui, mas a gente pode conversar depois se tiver pergunta. A própria fala, o próprio modo como a mulher responde à fala da serpente já encarna uma certa adesão àquilo que a serpente está falando. E essa adesão se manifesta na sintaxe da frase que ela fala, nos verbos que ela escolhe utilizar, imitando os verbos que a serpente utiliza, e assim por diante, né? Ou então a gente pode pensar o diálogo como um meio de engajamento da audiência, né? Aquilo que eu disse nas narrativas de Jacó e Lia, né?
A gente tem essa... Tiago, Oi, 5 3 minutos. minutinhos. Sim. Tá bom, já estou acabando. A gente tem nessa narrativa, né, que é Jacó, Raquel e Lia, que é de fato a narrativa em que eu me concentro mais na minha pesquisa. Tem um dado de enredo que a Lia tinha parado de dar à luz, né? E aí fica uma pergunta, né? Por que ela parou de dar à luz? E depois na narrativa, no discurso, na hora que as personagens estão ali brigando uma com a outra, a Raquel e a Lia, né? E ela diz, né? A Raquel pergunta para Lia, me dá um pouco das mandrágoras do seu filho, e a Lia responde, né? Já é pouco que você tomou o meu marido e também vai tomar as mandrágoras do meu filho. E daí, através do discurso, no diálogo, é que a gente tem a resposta para o enredo. Então tem um outro procedimento narrativo aqui bastante interessante, né? Que é você esconder uma certa informação do enredo no diálogo. Bastante legal, é bem legal, né, isso? Enfim, então, tem mais um exemplo aqui, mas uma coisa, é só mais um exemplo disso que eu estou dizendo, e acho que eu posso pular para encerrar nesse último minutinho a tempo, né? Então, quais são os próximos passos, né? O que aconteceu? A gente tinha aquela pergunta inicial de tentar investigar se haveria uma tensão entre o que o narrador revela sobre as personagens e o que as personagens revelam sobre si mesmas no diálogo, né? E a gente percebeu que a gente escolheu o diálogo como forma de analisar essa questão. E o primeiro passo, que foi o que a gente deu aqui, é entender como esse diálogo funciona. Quais funções ele cumpre dentro da narrativa bíblica. E parte dessa resposta foi essa pesquisa, né? Foi essa poética do diálogo. E agora tem os próximos passos, que basicamente, agora sim, a gente pode voltar e se perguntar qual a relação disso com o que o narrador diz sobre as personagens? Como é que a gente pode correlacionar essas duas coisas? Enfim, então, para concluir, a minha pesquisa foi basicamente, está sendo basicamente isso. Esse é o meu projeto de mestrado, basicamente, que eu estou apresentando para vocês. E o meu objetivo aqui foi só trazer a ideia, né? Trazer a ideia, o problema, e aí ouvir, enfim, queria ouvir de vocês sugestões, feedbacks, enfim, o que você pensa sobre isso. Então, aqui tem um pouquinho de referência bibliográfica, mas, enfim, só para você ter uma noção do que eu estou dialogando, com quem eu estou dialogando, né? Mas, enfim, é isso aí. Muito obrigado e até uma próxima. Estou aberto a perguntas e ansioso para a discussão. Obrigado, gente. Lúcia, muito obrigada. Obrigada, Lúcia, por resolver os assuntos. Acho que agora estão me ouvindo. Sim. Mil perdões ao Tiago. Não sei por que eu coloquei você para o final. Na verdade, eu imprimi aqui, está na ordem, e na hora de ler eu pulei. Mas eu estou vendo que você está começando o projeto e tem gente que já está bem mais avançado na vida, então não fica mal você também ser o lanterninha. Em hebraico, nós dissemos também que o último dos últimos é o mais querido. Eu ainda não conheço você, estou conhecendo agora. Eu não estou vendo as perguntas que foram formuladas. Se cada um puder, com a ajuda da Lúcia, responder uma pergunta que seja de interesse de todos, eu agradeço que vocês o façam. Começando pela sequência, quem sabe, inicialmente, a Lília. Tem alguma pergunta que gostaria de responder? Eu não Não vi. foram, Não. não foram registradas, professora, perguntas. A Lilian, tá aí, Lilian. Estou aqui, mas eu também não vi nenhuma pergunta, não. Não, tá bom. Diego, tem alguma pergunta ou comentário por aí? Não, nada, queria agradecer a oportunidade. Gente, desculpa interromper. Eu posso fazer uma pergunta para o Diego? Eu gostei muito da apresentação dele. Eu queria, enfim, conversar um pouquinho. E aí, Diego, será que a gente pode trocar uma ideia? Por favor, com muito prazer. Lúcia, você me permite fazer a pergunta aqui? Lógico! Obrigado. É a professora Nancy que está coordenando, né, professora? Mas É verdade. ela Desculpa. sempre gosta. Aproveite de que eu tenho mais experiência do que você. Sim. Então, Diego, parabéns pela sua apresentação. Eu gostei muito. Achei muito, muito, muito legal mesmo. Obrigado. Eu não conheço, né, essa forma, essa literatura posterior à Bíblia, assim, e eu gostei muito da forma como você se apropriou dela, né, enquanto
ou seja, olhar para o conteúdo estético, não só a estética pela estética, mas dar atenção para isso. E aí, a minha pesquisa vai bastante nessa direção, e daí eu fiquei muito curioso e queria fazer umas perguntinhas para você. Primeiro, o que me é caro, né? O tema que me é caro é o diálogo. Essas narrativas são narrativas que apresentam bastante diálogo, assim, ou são narrativas onde o narrador vai meio que guiando tudo, assim? Como é que acontece? Primeiro que eu também achei sua pesquisa bem parecida com a minha, né? Não sabia que você ia apresentar a coisa, acho que a gente bate em pontos bem comuns aí. Em geral, as pesquisas de Midrash e Agadá, das histórias que eu faço, elas têm o diálogo direto, elas são caracterizadas por isso. E uma coisa curiosa é que muitos pesquisadores vão dizer que esse é o método preferido pelos rabinos, porque a Bíblia usa esse método. Então os rabinos estão tentando, de alguma maneira, também dar uma autoridade para o texto que eles estão criando e falar assim, olha, nós estamos criando um texto, mas não é da nossa cabeça, estamos seguindo uma tradição bíblica, né? Então é como eles se viam, os comentaristas, os continuadores da Bíblia, seja para explicar, seja para ampliar histórias, né? Aliás, tem uma categoria das histórias que é isso, se chama histórias que ampliam a história bíblica, né? E que preenchem detalhes que às vezes a Bíblia não traz. Então os rabinos, de certo modo, tentam emular a descrição de paisagem, ou a pouca descrição de paisagem, os diálogos, os cenários, para que fique dentro, parecendo com uma mesma carona, né? Dentro de uma mesma tradição. Ou seja, estilisticamente também tem uma ideia de uma continuidade estilística, né? Exato, exatamente. Poxa, muito legal. Gente, desculpa, é que eu queria perguntar mais umas coisinhas só. Já vou fazer as duas de uma vez, que aí eu encerro a minha participação. Com relação ao conteúdo ético, né? Isso é uma coisa que apareceu também bastante importante para essas narrativas. Esse conteúdo ético é pedagógico. E aí eu queria saber o seguinte, né? Você falou que existe sim uma espécie de tom moralizante que é, digamos, controlado por uma ideologia rabínica ou Exato. por um conjunto de ideologias rabínicas, enfim, não sei. E aí eu queria saber, a minha primeira pergunta com relação a esse tom moralizante, ele é meio único, assim, ou seja, você consegue perceber uma ideologia unificada ou ele é uma coisa mais multiforme, toda cheia de contradições, e enfim. Primeira, eu queria que você falasse um pouquinho disso assim. E a segunda e última pergunta do ponto de vista formal, você já respondeu um pouquinho dessa pergunta, né? Do ponto de vista formal, estilístico, de procedimento narrativo, de descrição, de caracterização de personagem. Agora eu entendi que esses narradores, que esses escritores estão tentando emular a forma bíblica de se narrar. Mas existe alguma diferença, alguma inovação estética que você percebe? Ou você percebe que não, a tentativa é realmente colar o máximo possível do ponto de vista estilístico ao texto bíblico? Então essas são as minhas duas perguntas aí. Espero que tenha ficado claro. Obrigado pela paciência de todos e, Diego, parabéns mais uma vez. A todos, Obrigado. né? Claro. Obrigado. O primeiro caso que você pergunta, eu vou contar, não sei se você já ouviu falar a piada que onde tem dois judeus tem três opiniões, né? Isso é assim desde a época do Talmud. Então, quando eles tentam fazer ali uma coisa moralizante, é basicamente isso. Não tem uma moral única, e eu acho que esse é inclusive um dos aspectos muito interessantes de você estudar essa literatura, porque você vê, digamos, o judaísmo que ainda não está tão cristalizado como a gente talvez imagine hoje em dia, né? Então você vê sim rabinos contando uma história, às vezes com morais diametralmente opostas, e às vezes em pontos que seriam mais ou menos pacíficos, né? Assim, tipo, como é que eu tenho que entender minha relação com o divino? Um rabino vai usar um modelo, uma símile, uma metáfora, uma imagem, outro rabino vai usar outra coisa, né? Ou a importância da Torá, a importância da terra de Israel. Não existe uma linha muito uniforme, não. Tem algumas coisas, claro, que você consegue pontuar, por exemplo, o monoteísmo é uma condição inabalável, obviamente, né? A ideia de vínculo com Deus, de aliança com Deus, mas fora disso é mais para variações e para flexibilização das morais do que para uma linha uniforme, tá? Inclusive, em muitas das histórias, você vê os próprios rabinos discutindo entre si, não entre si, às vezes com outros. Então, por exemplo, você tem várias histórias de um rabino encontrou um filósofo, né, um filósofo estoico, um filósofo cético, e aí eles ficam debatendo. O rabino encontrou Alexandre o Grande, e aí eles discutem sobre a visão de mundo, né? Você às vezes tem o fariseu discutindo com o nazareno, com o saduceu, com o essênio, com o herege, né? Então é muito interessante que realmente aparecem várias visões de mundo, no molde do que é a literatura rabínica em geral, né? E sobre a sua segunda pergunta,
É interessante, porque assim, ao mesmo tempo que querem manter uma estética, como você falou, que liga a Bíblia, os rabinos não têm medo de ter a sua criação própria, né? Então, eu acho que uma das coisas que mais caracteriza a criação rabínica é o que se chama em hebraico mashal, o uso das as símiles, as metáforas e as parábolas, né? Então, eu acho que é um discurso muito mais simbólico do que na Bíblia. Na Bíblia, geralmente, a narrativa é bem literal, como se você estivesse lendo, né, quase às vezes uma cena de teatro. Fulano falou, ciclano respondeu, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Na narrativa rabínica, isso ganha essa dimensão simbólica. E às vezes claramente. Então, por exemplo, eu vou contar uma história sobre o povo de Israel e Deus, mas eu não vou falar povo de Israel e Deus. Eu vou contar a história sobre um rei e seu filho. Ou vou contar uma história sobre o rei e a sua esposa, que ele mandou embora do palácio porque ela traiu ele. E aí você entra nesse mundo da símile, da metáfora, para descrever problemas éticos, teológicos que se estava vivendo ali. E é um procedimento bem medieval, né? Isso é bem comum da literatura. Poxa, muito legal mesmo. Obrigado. Espero que a gente possa trocar mais ideia aí. Com certeza. Professora, posso fazer uma pergunta para a Lília? Lógico, se ela quiser responder, Lília, vamos lá, Lília. Pode Lília, você falou, eu acredito que é um recorte da sua pesquisa, porque há muito mais do que isso aí, né? Mas, em especial, essas duas personagens, a Diná e a Tamar, que você colocou, você mostrou isso através da ação do homem, né? O estupro. Você, dentro dos seus estudos, você fez uma análise de reação. Elas têm voz dentro da narrativa, porque me parece que a Tamar, eu até vejo a ação, né? Mas a Diná, você colocou algo sobre desse estupro ter consequências pós, né? Pós-ação. E me parece muitas vezes que numa leitura mais, talvez mais rasa, ela some da narrativa, né, depois. Sim. O que existe de muito interessante que isso é sempre ignorado dentro das leituras e das hermenêuticas feitas por mulheres, é que, nos dois casos, os homens partem em defesa da mulher com ações vingativas absurdas, não só nos dois, no caso da concubina do Levita, mais ainda, porque geralmente se analisam, porque ela morre, né? Então a concubina ela não tem como ter voz mais. A Tamar, ela tem todo, realmente, como você falou, todo um protagonismo, não, mas ela tem uma performance pós. A Diná, não. A Diná não tem. Ela é apagada, mas tem uma leitura que é muitíssimo interessante, e eu quero saber onde é que se basearam para fazer isso, porque a gente sabe que o cinema ele não inventa muitas coisas, né? Ele pode romantizar coisas que já estão, de alguma forma, sugeridas. Eu assisti uma série uma vez, tem uns 2 anos, chamada Tenda Vermelha. E essa série, o objetivo dela era dar destino ao que aconteceu com a Dina depois do estupro. E é interessantíssima a leitura que eles fazem, porque a Dina ficou muito bronqueada com os irmãos, ela ficou tão furiosa que ela se recusou a casar ou ficar ali para ser manipulada pelos irmãos, e ela se torna uma curandeira. E ela vive como uma mulher autônoma e ela cuida de doenças das pessoas. Mas, assim, o que é curioso a gente ver é que parece que os homens das narrativas assumem a voz de defesa das mulheres, que isso é um ponto bem ignorado nas pesquisas, porque geralmente se espera que a mulher faça a defesa dela própria, mas uma mulher que é estuprada, ela não aguenta se defender. Ela não aguenta falar daquilo por muito tempo, né? E as que foram muito bem tratadas e que se superaram no processo, elas até falam em forma didática mesmo, elas vão para uma militância, elas vão para uma defesa dos direitos das mulheres, até para usar a dor delas de forma pedagógica. Mas, em geral, a mulher que sofre a violência, ela não tem força para falar. É muito traumático para ela. Então, o texto bíblico sempre evidencia os homens, inclusive fazendo muitas burradas para defender essas mulheres. Então, no caso da Dina, foram os irmãos que fizeram aquela lambança com os moradores ali da região de Siquém, circuncidaram todos os homens e depois mataram. Quando estava todo mundo prostrado lá, foram e mataram.
né? A Dina foi o Absalão que fez, né? Tamar, desculpe. Foi o Absalão que fez todo né, um estrago no reinado de Davi, até combatendo junto com o irmão, até matar o irmão e tal. E a concubina do levita, que é a mais grave, quando o levita chega, e aí sobre isso eu tenho bastante coisa escrita no meu último livro, e ele reparte o corpo dela e manda para as tribos de Israel, o que você tem uma comoção de ódio dos israelitas que vem para vingar a situação. Então, eles guerreiam contra Benjamim, e Benjamim é quase. Então, eu acho muito curioso isso, porque esse mesmo patriarcado, né, que é acusado de ser opressor da mulher e tal, é o mesmo patriarcado que, quando acontece uma aberração dessas, eles partem para a briga até o ponto de aniquilarem-se uns aos outros. Esse é um aspecto que a minha pesquisa vai tocar lá no final, que a leitura feminista, que ela só olha para o patriarcado como uma coisa nociva, ela não consegue enxergar que, na cultura bíblica, o patriarcado não é o machismo de hoje, né? Então, são essas questões. Então, eu quero explorar que possibilidades haveriam. Talvez eu tenha que recorrer bastante, né, à interpretação rabínica aí, de como eles leram isso, se é que tem material. O Diego vai me ajudar, porque ele é rabino, vai me ajudar a me dar uma escola. Eu ia falar exatamente isso, porque no começo da sua apresentação você colocou entre a leitura cristã católica e a sua, né, que há divergências, e aí eu ia falar justamente isso, né? Por que não essa visão rabínica exatamente vindo de quem escreveu, né, da narrativa judaica, que seria muito Eu interessante. adoro fazer isso. Na verdade, o Diego já conhece, né, minhas publicações aí, eu tento o máximo que eu consigo penetrar nesse universo da interpretação rabínica para enriquecer essa interpretação, porque não dá para ficar só na literalidade e só no achismo do que a gente rotula pela aparência. Então, É exatamente o tipo de midrash que eu respondi para o Tiago, né? Existe um midrash específico que é pegar a história bíblica e expandir. Então, explicar as lacunas. Por que que a pessoa sumiu da história? O personagem não aparece mais. Ele ficou em silêncio mesmo ou ele falou alguma coisa e a Torá que não contou? Então, os rabinos criam em cima, né? E você tem os midrashim que expandem a história bíblica. E é muito sim. interessante, né, como ferramenta de pesquisa. E é curioso ver também a evolução, né? Porque a questão eu aprendi recente, estudando com rabinos, né? Que silêncio na Bíblia hebraica é uma instituição. Ele tem um propósito ali, né? Então, qual é o propósito de silenciar uma Dina depois daquilo dali? E eu acho que tem muita riqueza aí, justamente nessa discussão paralela, né? Que está para além do texto bíblico, que eu acho que precisa ser trazida, né? Obrigada, Muito Lili. bem. Eu que te agradeço você pela pergunta. Elton, ninguém ainda perguntou nada para o Elton? Eu tenho uma pergunta para fazer para o Elton. Passa. Porque eu fiquei curiosa com relação a essa questão do sequestro, né? E você está aplicando no caso, para o tráfico humano, que é um tema também que é muito sensível para mim, mas você, em algum momento da sua pesquisa, você chegou a explorar o sequestro marital, que é esse sequestro que até hoje no Oriente, em vários países, é feito? Então, eu foquei mais na questão para poder focar mais. Essa pesquisa, na verdade, ela foi realizada no âmbito do mestrado, né, da que eu já defendi, e aí eu foquei mais nessa questão desses dois textos legislativos, né, no Êxodo e no Deuteronômio. E costumeiramente essa palavra ganab, que é traduzida, né, como furtar ou roubar, né, e a gente se esquece do raptar, né? E que alguns especialistas, como o próprio Kriseman, né, que é um famoso biblista já falecido, alemão, trabalha a ideia de que talvez até seria melhor traduzir para o raptar, porque seria o crime mais forte aí do que roubar ou furtar, né? E é claro, existem diversos outros aspectos dentro
seja do texto bíblico, seja na atualidade, como essa questão que você levanta sobre a questão marital, que precisa ser expandida. Eu estou realmente bastante empolgado para continuar. Então, eu confesso que assim, eu propus pesquisar de forma mais ampla a questão do rapto, né, do que hoje caracterizamos como tráfico humano, mas aquela coisa de delimitação de pesquisa no âmbito acadêmico que fala, não, trabalha só 2 textos e aí depois, se você quiser expandir isso, né? Então, eu confesso que eu separei alguns textos, inclusive dessa questão marital, do qual seria interessante, mas isso eu estou fazendo em forma de artigos científicos que eu vou escrever posteriormente, né? A minha dissertação agora ela vai ser publicada numa obra que talvez saia em outubro ou novembro, né? Com o título justamente O Tráfico Humano. Eu vou falar de forma mais ampla, mas e vai ter alguns artigos que eu vou explorar, inclusive na parte da narratologia, a questão lá de José, né, a famosa questão lá da venda, né, para o Egito, mas tem outras questões, né, de sequestro em outras narrativas também. Muito bem. Eu estou muito feliz. Foi uma sessão super estimulante. Se não há nada mais para acrescentarmos, Professora, só sim, lembrar do encerramento de sim, quinta-feira agora, então quem estiver em São Paulo e puder comparecer na Unibes, né? No encerramento que vai ter o debate entre os professores Bernardo Soge e o Márcio Seligman, né? Então sim. que compareçam às 18h30. Muito bem, estaremos lá. Obrigado a todos e obrigada pelas brilhantes apresentações. E sucesso na continuação do trabalho de cada um. E obrigada a Lúcia e quem mais nos ajudou por aí. Boa Obrigado. tarde. Obrigado a Parabéns, todos. Boa tarde.